Portugueses, venho hoje falar-vos mais uma vez da situação do nosso país, das preocupações que temos, das dificuldades que procuramos vencer, do nosso futuro coletivo, ou seja, das perspectivas que, apesar de tudo, se nos abrem se continuarmos a ter determinação, bom senso e coragem. Falo-vos a linguagem da verdade e, tanto quanto possível, do rigor, serenamente, sem sombra de demagogia e deixando de lado os interesses partidários. Como sempre tenho feito desde que assumi a responsabilidade de Primeiro-Ministro e, como disso é testemunha privilegiado o Sr. Presidente da República, procurarei pôr acima das preocupações partidárias, aliás legítimas, o interesse nacional, que é o interesse coletivo de todos os portugueses, sem exceção. É por isso que doem e revoltam certos ataques que nos últimos tempos vêm sendo feitos ao Governo com maior insistência e sistematicamente, isto é, faça o Governo o que fizer. Para certos extremistas, da direita ou da esquerda, tudo serve para atacar o Governo. Todos os argumentos são bons, desde que visem ao desprestígio ou ao achincalhamento, como se o Governo fosse ilegítimo e não um Governo constitucional, isto é, representativo da vontade popular expressa em eleições livres. Fingindo desconhecer que, ao tentar destruir um governo legítimo, fora do seu quadro próprio, que é a Assembleia da República, de cuja confiança, assim como da confiança do Presidente da República, o governo depende, é o próprio funcionamento das instituições democráticas, tal como a Constituição o consagra, que é posto em causa e se tenta entravar e corromper. É certo que aqueles que assim procedem, por cega paixão partidarista ou por visceral sectarismo, se estão a auto-marginalizar, excluindo-se implicitamente do sistema democrático criado pela Constituição da República. Porque o sistema tem regras que importa observar. Todas as críticas são lícitas, mas se pretende substituir o Governo, utilizem-se os mecanismos que a Constituição prevê para o efeito, porque a alternância no poder é o que há de mais legítimo em democracia. Contudo, se os mecanismos constitucionais normais de substituição do Governo não são utilizados, porque não há força política para tal, e mesmo assim se pretende destruí-lo através de campanhas políticas de contestação global, que não desdenham a sabotagem, as ações de rua, a desobediência civil, a intriga e a difamação, então não é já somente o Governo que se pretende atingir, mas algo mais. É o próprio sistema democrático constitucional que se procura subverter. E então aí, a autoridade legitimamente constituída tem uma palavra a dizer. Tem que ter a coragem elementar de dizer não e de impedir o passo àqueles que utilizam a liberdade para a destruir. Com clareza total, a advertência deve ser feita. Defenderemos as instituições democráticas vigentes sem hesitações contra aqueles que, à direita ou à esquerda, as tentem subverter. As leis e as decisões legitimamente aprovadas pela Assembleia da República ou pelo Governo serão cumpridas e far-se-ão respeitar. Que ninguém tenha a esse respeito quaisquer ilusões ou veleidades. Com paciência, com pedagogia e com serenidade, mas também com total determinação. Vem isto a propósito da atual situação portuguesa. Todos sabem que no plano económico e sobretudo no financeiro
é uma situação singularmente difícil aquela em que nos encontramos. Mas poucos se lembram, porque a memória política é curta, infelizmente, do ponto de onde partimos no início do governo constitucional e, portanto, do largo caminho percorrido desde então. Tratava-se, antes de mais nada, de refazer o Estado, democraticamente, de acordo com a vontade da maioria dos portugueses, expressa em eleições sucessivas, e de balizar o futuro dos portugueses à deriva perante uma revolução que parecia ter perdido a sua bússola. Tratava-se, após os traumatismos da descolonização necessária e os abusos e incoerências do processo revolucionário, de reassumir Portugal nas suas fronteiras naturais, na sua identidade moral e na sua nova dimensão internacional, ao mesmo tempo que dar a Portugal uma vivência autenticamente democrática, institucionalizada, ao cabo de meio século de ditadura. Tratava-se, finalmente, de tornar o país viável e suscetível de ser governado no respeito da legalidade democrática instituída e de rasgar, pelo trabalho e pela solidariedade de todos, novos horizontes de liberdade, de justiça social e de esperança ao povo português. Normalizada a vida política e reconduzidas à sua hierarquia e disciplina próprias as Forças Armadas, o que terá parecido a muitos portugueses, depois do verão quente de 1975, um quase milagre, poder-se-iam considerar criadas as condições mínimas indispensáveis para atacar com êxito o problema económico. E estavam, de facto. Não se terá medido, porém, com segurança, a extensão das destruições levadas a cabo no aparelho produtivo, a nível de Estado e das diferentes estruturas empresariais, bem como e em que profundidade tinha sido atingida a tessitura económica portuguesa. A indisciplina no mundo do trabalho, soprada pelos ventos da demagogia, a subversão das competências e das hierarquias necessárias, a irresponsabilidade de certas intervenções estatais, como se o Estado tivesse capacidade e saber para a tudo acudir, a sabotagem económica a diferentes escalões, alimentada por extremismos de sinal contrário, tudo isso e o mais que resulta de 2 anos de utopia à solta, de anarquia e de confrontações ideológicas, pressupunha tempo e autoridade para ser corrigido no domínio dos factos e no domínio do direito. Essa tem sido a principal preocupação e a obra do governo constitucional desde a sua formação. Com serenidade, sem transigir com a demagogia, firme na defesa dos princípios democráticos e sem concessões às propagandas adversas, o governo, mediante um trabalho legislativo considerável e uma ação prudente e esforçada, atenta principalmente aos interesses dos trabalhadores, tem vindo a criar as condições de direito e de facto que tornem possível a recuperação do país. A aparente facilidade com que se conseguiu deter, no respeito da legalidade democrática e sem violências, a corrida para o abismo, é motivo de espanto para muitos observadores, a quem o pior terá parecido, em certo momento, inevitável. Quando o dilema comunismo ou fascismo, formas ambas abomináveis de ditadura, parecia de novo irrecusável, como nos ominosos tempos de Salazar ou de Caetano, o governo provou ser possível em Portugal, pela sua ação consequente, a democracia parlamentar institucionalizada em que temos vivido. Democracia que permite e facilita, como resulta da letra da Constituição, a marcha para o socialismo, se essa for a direção escolhida pela maioria dos portugueses, mas que exclui todas as imposições e todos os golpes por parte de minorias ativistas que visem impor
fora do quadro democrático, a via socialista totalitária por eles defendida. Compreende-se, por isso, que comunistas, daqueles para quem o eurocomunismo é uma traição ou uma incoerência, ou neofascistas e não democratas de todas as cores, tentem sabotar por todos os meios a ação do governo, cujo principal objetivo consiste na consolidação da democracia, conseguida esta através de um mínimo de estabilidade económica, na paz e recusando quaisquer violências. Compreende-se menos a ação corrosiva dos que, dizendo situar-se no quadro do regime democrático, procuram, todavia, desprestigiar por todas as formas o governo, sem cuidarem de apresentar uma alternativa válida que permita a preservação do sistema democrático. Esses, de certo, esqueceram os ensinamentos da Primeira República e, inconscientemente, poderão vir a ser grandes responsáveis pelo desprestígio das instituições democráticas que julgam defender. Porque o problema essencial que se põe hoje ao país é esse e não outro: recuperar a economia portuguesa no quadro das instituições democráticas e não fora dele. Temos sempre afirmado que sem um mínimo de estabilidade económica não poderá funcionar, em termos convenientes, a democracia. Por isso, consideramos sempre que a primeira prioridade que se nos punha ao sermos governo consistia na recuperação económica do nosso país. Sem ela, sempre o dissemos, não haverá democracia política. E sem democracia, retrogradaremos a uma situação ditatorial, ficando bloqueada e mesmo comprometida por longos anos a via para o socialismo. Daí que na hierarquia das prioridades tínhamos estabelecido desde o início do governo a recuperação económica, a democracia política e só depois destas conseguidas e consolidadas, e não antes, a marcha para o socialismo. Acusam-nos adversários pouco leais e que não desarmam de termos esquecido no governo o nosso programa de partido. Não têm razão. No governo, nos termos da Constituição, estamos a aplicar o programa do governo, tal como foi aprovado e votado na Assembleia da República em agosto passado. Este é parte do nosso programa de partido, o qual, naturalmente, é muito mais vasto e mais ambicioso. O programa do governo representa, assim, um compromisso, sendo como é caracterizadamente conjuntural, visto dever ser realizado em 4 anos, isto é, durante o tempo da legislatura, de acordo com as realidades, os recursos e as limitações do país e não com os nossos desejos. E foi feito, aliás, com a única e imensa ambição de vencer a crise e salvar a revolução. Contudo, o programa do governo não está em contradição com o programa do partido. Antes decorre dele. E por isso, executando na atual fase, não só não estamos a atraiçoar as nossas ideias e princípios, como estamos com realismo a criar as condições de base que possibilitem a sua realização no futuro. Perante as dificuldades económicas, muitos portugueses instalam-se num desânimo amargo e hipercrítico, que outra coisa não é que derrotismo ou impotência. Ou então refugiam-se na utopia, sem cuidar das condições reais da sua realização prática. Ambas as posições são claramente negativas. O governo tem defendido uma filosofia diferente. Parte da realidade atual e do que é possível aqui e agora fazer, tendo em conta a relação de forças vigente na sociedade portuguesa, no sentido de transformar profundamente essa realidade, segundo os princípios que são os nossos e de que não abdicaremos nunca.
Por outro lado, alguns portugueses são tentados a considerar que não é possível vencer a crise no quadro da democracia política. E comparando os anos que vivemos com a situação tal como se apresentava em vésperas do 28 de maio de 1926, recomeçam a falar com clara inconsciência da inevitabilidade de uma nova ditadura. É uma posição insensata e irrealista. Primeiro, porque as condições sociológicas do nosso país são muito diferentes e postulam um tipo de regime democrático, havendo suficientes forças no campo político-militar e popular para se oporem vitoriosamente a qualquer tentativa que vise a destruição da democracia. Depois, porque a atual conjuntura internacional é também muito diferente da de 1926, caracterizada esta pelo avanço do fascismo na Europa. Uma nova ditadura em Portugal não seria hoje tolerada pela Europa e poria mesmo difíceis problemas políticos a todo o mundo ocidental. Além do que, não só não resolveria nenhum dos problemas que estão em aberto na sociedade portuguesa, como os viria complicar todos, em especial aqueles que mais nos afligem, que são os de raiz económica. Estamos, por isso, condenados à democracia. Condenados no bom sentido do termo, claro. O que representa uma oportunidade histórica que devemos saber aproveitar. Acontece que as dificuldades económicas não são coisa exclusiva de Portugal. Em muitos países europeus, a começar pela nossa vizinha Espanha e passando pela Inglaterra, até há pouco tempo, e pela Itália, para já não falar da Grécia ou da Turquia, a alta dos preços das matérias-primas e, sobretudo, dos produtos energéticos, como a gasolina, provocou profundos desequilíbrios com enormes reflexos na balança de pagamentos, na inflação e no desemprego. Como se sabe, entre nós, a crise vem de longe, mas agravou-se a partir de fins de 1973, com os déficits sempre crescentes da balança de pagamentos. Em grande parte, resulta da crise internacional, que afeta tanto o mundo capitalista como o mundo dito socialista e que entre nós se complicou com a perda dos mercados coloniais. A verdade é que, temos-lo dito desde o início, vivemos acima dos nossos recursos e uma tal situação não se pode manter indefinidamente sem provocar uma ruptura grave que representaria a ruína do país. A diferença entre a produção e o consumo tem vindo sempre a agravar-se, apesar dos esforços feitos, principalmente a partir de fins de 1976, para conter os consumos e fazer subir a produção. O aumento considerável da população, com o regresso em massa dos portugueses, e não só portugueses, residentes nas antigas colónias, e a desmobilização de mais de uma centena de milhares de soldados, bem como os aumentos salariais de 1974 e 75, satisfazendo velhas reivindicações artificialmente contidas antes pela violência, deram um impulso enorme ao consumo interno, sem a correspondente contrapartida na produção. Durante o ano e tal que levamos de governo, tudo temos feito para reestruturar a produção, criando-lhe os maiores incentivos e normalizando as condições de trabalho. Na verdade, em consequência das medidas tomadas, verificou-se um crescimento superior nitidamente ao previsto no plano anual. No primeiro semestre de 1977, deu-se um crescimento global de 7,5%, tendo o produto industrial crescido 10%, a construção civil 12% e a energia 11%. A formação bruta do capital fixo, isto é, o investimento, verificou também uma melhoria favorável. Houve igualmente uma nítida inflexão na curva do desemprego. Por outro lado, as receitas provenientes do turismo e, noutro plano, como índice da retoma da confiança, as remessas dos imigrantes,
quase duplicaram em relação a 1976. Podemos assim afirmar, de acordo com estes e outros indicadores económicos, que as estruturas produtivas da nossa economia estão a recompor-se favoravelmente a um ritmo mesmo inesperado e bastante maior do que o previsto. Contudo, em virtude do próprio crescimento e do novo clima de confiança que se conseguiu estabelecer, que levou ao renovamento de muitos estoques e a importações importantes de bens de equipamento, e em parte também em razão de atividades especulativas contra o escudo, na base da sobrefaturação de importações e subfaturação de exportações, de atrasos propositados nos recebimentos e de outras conhecidas práticas especulativas, não foi possível reduzir os déficits da nossa balança de pagamentos ao nível previsto, o que vem provocando dificuldades crescentes e dificilmente superáveis no que se refere aos nossos pagamentos sobre o exterior. Assim, a situação financeira deficitária do país está a condicionar negativamente a expansão da nossa economia e, por vários anos ainda, vai nos obrigar a uma política alternada de aceleramento ou de travagem com sucessivos reajustamentos, até conseguirmos o reequilíbrio dos mecanismos económicos e financeiros, mediante o aumento da produção interna, a substituição de muitas importações não vitais e a drástica redução de certos consumos. Uma tal política e qualquer outro governo estaria sujeito aos mesmos condicionalismos e certamente mesmo piores, fosse qual fosse a sua orientação. Uma tal política, dizia, tem custos sociais evidentes e necessariamente haverá de saldar-se por uma grande dose de impopularidade. É esse o preço do ressurgimento português, condição sine qua non de um caminho de autêntica salvação nacional. Nesse sentido, e por razões patrióticas, o Governo não tem hesitado em cumprir o seu dever, apesar da erosão certa que provoca uma tal política nas massas populares que o apoiam. Com efeito, o déficit da balança de pagamentos em 1976 foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, ou seja, 37 milhões de contos. A nossa previsão pressupunha uma redução de pelo menos 400 milhões de dólares para 1977, o que, de acordo com as indicações que temos, não está a caminho de acontecer, a menos que se tomem novas medidas, implicando mais austeridade e efetivas reduções no consumo. Falo em dólares, naturalmente, porque se trata de pagamentos sobre o exterior. Daí a necessidade que a imprensa, aliás, já tem sublinhado, de um novo pacote de medidas de austeridade, em sequência das medidas tomadas em 25 de fevereiro último, novas medidas que foram aprovadas no Conselho de Ministros de hoje. Perante o persistente déficit da balança de pagamentos, que é um facto irrecusável, há que tomar medidas de fundo que têm a ver com a política de austeridade, ou seja, a redução de consumos, com o aumento da produção, a substituição de importações e o incremento das exportações e com o aumento da poupança. Tem a ver também, e muito, com o restabelecimento da confiança, de modo a evitar a hemorragia de divisas para o estrangeiro, com o regresso de capitais portugueses e com os incentivos ao investimento nacional e estrangeiro e, em particular, ao investimento dos nossos imigrantes. Tudo isso pressupõe medidas que foram tomadas oportunamente e que agora estão a ser intensificadas de acordo com as exigências conjunturais, mas que requerem tempo para surtir o efeito desejado. Tempo e bem assim um clima político de confiança e de solidariedade nacional que algumas vezes tem faltado
dada a ação deletéria de certos grupos políticos extremistas e a irresponsabilidade de certa imprensa que propala com singular à vontade as maiores e mais graves atuardas sem medir as consequências para a economia nacional dos boatos postos a correr. Para isso tenho chamado repetidamente a atenção do país, não com o desejo de limitar a liberdade de informação, de que sou, como se sabe, acérrimo partidário, mas antes para defender das especulações inconvenientes o interesse nacional, que é o interesse de todos os portugueses. Sem êxito, devo reconhecê-lo. Creio que só a reprovação ativa e conjugada das pessoas responsáveis, seja qual for o quadrante político em que se situem, poderá constituir, para tanto, um travão eficaz e tão necessário como urgente. Para suprir os déficits, no imediato, evitando ao Banco de Portugal situações de ruptura, ou seja, uma eventual cessação de pagamentos sobre o exterior, houve que recorrer a empréstimos externos, desde o quarto governo provisório para cá. Empréstimos que têm vindo a ser caucionados pelas nossas reservas de ouro. É um facto indiscutível e evidentemente alarmante em termos nacionais o progressivo endividamento do país em relação ao exterior. Mas para aqueles que sobre o caso vertem lágrimas de crocodilo ou fazem discursos demagógicos sobre o tema da independência nacional, direi que esse endividamento era inevitável, uma vez que não foi possível impedir as grandes fugas de capitais de 1974 e 1975. Na verdade, as maiores fugas ocorreram entre 16 de março e 25 de abril de 1974, e uma vez que foram consentidos enormes aumentos salariais, em satisfação da compreensível explosão reivindicativa então ocorrida. Não havendo sustentação da produção interna para tais aumentos, e pelo contrário tendo-se verificado uma quebra acentuada do aparelho produtivo e tendo a grave crise internacional prejudicado as nossas exportações e agravado o custo das nossas importações, a subida em flecha do déficit da balança de pagamentos não podia deixar de ser consequência inevitável e sem surpresas. Ora, um tal déficit só poderia ter sido financiado, como foi, ou com empréstimos externos, ou com vendas maciças das nossas reservas de ouro. Não havia outra alternativa para a situação, a menos que se quisesse fazer parar o país e impor à população tremendos sacrifícios sem excluir a fome para a maior parte. O governo constitucional não só encontrou apoio e compreensão nos países aliados, cujos bancos centrais subscreveram os empréstimos necessários para evitar perigosas rupturas, e isso aconteceu, note-se, devido ao prestígio internacional do governo, como teve pela primeira vez a coragem de encarar o problema de frente, tomando medidas concretas de estímulo à produção e às exportações, contingentando as importações de bens não essenciais, instituindo taxas proibitivas para importações de produtos de luxo ou supérfluos, impondo à contratação coletiva um teto abaixo de 15% no que se refere a aumentos salariais e praticando uma política de preços reais, exceto em relação aos artigos do cabaz de compras, com vista à absolutamente necessária redução dos consumos correntes. Uma tal política de dureza, diga-se, porque se cifra no apertar inevitável dos cintos, foi compreendida como necessária pelas classes trabalhadoras e aceite patrioticamente, sem revoltas e mesmo sem grandes protestos, o que permitiu evitar, caso assim não fosse, custos sociais incomportáveis. Assim, mercê da confiança que o governo do PS mereceu e merece às massas populares,
e em virtude da política de informação e diálogo aberto, que sempre se tem esforçado por manter diretamente com os trabalhadores, apesar das dificuldades criadas por certos aparelhos sindicais, a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses tem sabido compreender a situação do país e tem aceito manter as suas justas reivindicações em níveis razoáveis, visto sentir, até por seguro instinto, que se lançasse numa política reivindicativa a qualquer preço e sem olhar aos custos, numa política que conduzisse ao quanto pior melhor, estaria a destruir as bases da própria democracia e a comprometer irremediavelmente o seu próprio futuro e o do país. O Governo sabe, por dura experiência, que importa ter em conta as realidades e que uma coisa são os projetos ou os programas delineados teoricamente em torno desta ou daquela cartilha, outra, o condicionalismo existente que nos obriga a nós, como a qualquer outro governo, não haja ilusões quanto a isso, a um acentuado pragmatismo na ação. O que conta são os resultados. Em 3 anos de experiência revolucionária, os portugueses habituaram-se a desconfiar das promessas. Preferem caminhar seguramente, de acordo com factos e não com teorias, e, acompanhando a evolução dos países europeus, que conhecem bem, por neles trabalharem como imigrantes, compreendem que os saltos bruscos no desconhecido, feitos em nome de um futuro mais do que hipotético, só lhes poderiam trazer, para já, duríssimos sacrifícios e novas e pesadas alienações. Assim, não se deixam hoje impressionar pela propaganda dos arautos de miragens salvadoras, quando já conhecem, por experiência, os resultados a que aqui conduziram num passado recente e sabem o preço, até na própria liberdade, que outros países tiveram de pagar sem que daí lhes adviessem vantagens compensadoras para a resolução dos problemas, dos mesmíssimos problemas que também a nós afligem. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma série de novas medidas que visam a estabelecer a prazo o equilíbrio financeiro do Estado e a reduzir consideravelmente, ainda este ano, o déficit da balança de pagamentos. Tais medidas, impostas pela conjuntura atual, vêm em complemento das tomadas em 25 de fevereiro último e não são, evidentemente, agradáveis nem fáceis de tomar por qualquer governo, mas são necessárias. Inscrevem-se, aliás, numa linha de coerência em relação à política prosseguida até agora pelo Governo Constitucional, tal como ficou definida no programa de governo, não obstante os inevitáveis reajustamentos ditados pela conjuntura. Em matéria de política cambial, opta-se agora pela adoção do sistema de câmbios flutuantes. Ao contrário do que afirmaram nas últimas semanas especuladores interessados, envolvidos em claras manobras contra o escudo, não se inclui nas medidas aprovadas uma brusca desvalorização. Por 2 razões fundamentalmente. Porque a larga maioria das nossas exportações se mantém competitiva e porque uma nova desvalorização teria imediatos reflexos na alta do custo de vida, que importa, quanto possível, travar, tanto mais que a subida dos preços, muito nítida em março e abril, foi de facto contida nos últimos 2 meses. No momento atual, e tendo em conta a desvalorização de fevereiro, uma tal medida só se justificaria para desencorajar futuras especulações contra o escudo. Há, porém, outras medidas com as quais se podem visar idênticos objetivos. Desiludam-se, pois, os especuladores. Apostem no seu país e tragam para Portugal o dinheiro que retardam no estrangeiro com a mira de ganhar mais. Apesar de não se considerar objetivamente fundamentada
neste momento, uma alteração de amplitude significativa da paridade do escudo, o Governo decidiu, como referi, mudar a política cambial e admitir para o futuro a flutuação dos câmbios. No mundo de câmbios flutuantes, como aquele em que hoje vivemos, as alterações das taxas de câmbios têm de encarar-se com o necessário reflexo dos países terem taxas de inflação diferenciadas. Sem esse acerto periódico, um país com uma taxa de inflação superior à dos seus parceiros comerciais estaria a estrangular a sua indústria de exportação, sujeita a aumentos de custos internos superiores aos dos preços internacionais. Simplesmente a política de desvalorizações ocasionais e de dimensão substancial, como revela a nossa experiência de fevereiro último, provoca traumatismos no funcionamento da economia, dá um poderoso impulso à inflação e origina movimentos especulativos nas vésperas da sua concretização. Por isso, a taxa de câmbio passará a sofrer periodicamente pequenos e sucessivos ajustamentos, de acordo com a evolução diferenciada dos preços em Portugal e nos seus principais parceiros económicos. Tais ajustamentos serão programados e publicamente anunciados com antecipação e garantia de câmbio pelo Banco de Portugal. Ao mesmo tempo, e para evitar que possa continuar a haver interesse económico em especular contra o escudo, as taxas de juro sofrerão significativo aumento. De resto, tal aumento resulta também do Governo julgar absolutamente necessário desenvolver novos esforços para contenção do consumo interno e estímulo da poupança. Nesse sentido, resolveu o Governo aumentar em cerca de 4% média a taxa de juro, subir o preço dos combustíveis líquidos e proceder a uma série de medidas de contenção de gastos, reduzindo em cerca de 10% a 20% as despesas previstas no Orçamento Geral do Estado e obrigando a economias de divisas em todos os escalões, quer no setor público, quer no setor privado. Por mais que isso nos custe, seremos obrigados a proceder a um abrandamento no ritmo de certos investimentos com maior peso de importações e que, portanto, influenciam mais direta e negativamente a nossa balança de pagamentos. O aumento das taxas de juro, ativas e passivas, é uma medida dura, que terá necessariamente consequências sérias. É, contudo, necessária, ainda que transitoriamente, a fim de desencorajar certo número de despesas não essenciais e drenar para o país milhões de dólares que se encontram no estrangeiro por razões meramente especulativas. Procurar-se-ão compensar os efeitos negativos de tal medida através do controle seletivo do crédito, bonificando-se o crédito à exportação, à habitação, à agricultura, à pecuária e à pesca, bem como a todos os investimentos que mais contribuam para melhorar a balança de pagamentos. Por outro lado, para estimular a poupança, aumenta-se em mais 4% a taxa de remuneração dos depósitos a prazo. E o funcionamento foi igualmente revisto o enquadramento jurídico do crédito a médio prazo e o funcionamento do mercado monetário interbancário. Na mesma linha, o Conselho de Ministros de hoje aprovou uma série de medidas de apoio ao investimento e ao reequilíbrio financeiro das empresas públicas e de apoio a empresas públicas ou privadas em difícil situação. Foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Económico. Estendeu-se ainda às empresas públicas o regime jurídico sobre a reavaliação dos ativos. A necessidade de sanear financeiramente as empresas públicas e privadas obriga a que se lhes abra, quando se encontrem em situação económica provadamente difícil, a possibilidade de suspenderem os contratos de trabalho. Sem isso, não haverá qualquer saneamento possível e as empresas serão condenadas sucessivamente à falência, com a consequente perda de postos de trabalho. Por outro lado, importa salvaguardar a subsistência dos trabalhadores suspensos, através do Fundo de Desemprego, e a manutenção dos direitos e regalias sociais que lhes assistem em virtude do contrato de trabalho suspenso. O Conselho de Ministros
debruçou-se sobre este problema extremamente importante para os trabalhadores, para as empresas e para o país. Na verdade, tendo em conta a necessidade de superar a crise e de relançar a economia nacional, não é possível continuar a permitir o funcionamento de certas empresas que vivem artificialmente à custa do orçamento do Estado, ao abrigo do Estatuto de Intervenção e do recebimento sistemático de avales que mais não são do que puros subsídios sem contrapartida. Note-se que a Intersindical, esgotado o tema do congelamento da contratação coletiva, congelamento que aliás nunca existiu, visto que desde a vigência do Governo Constitucional foram resolvidas 264 regulamentações coletivas, das quais 184 negociadas entre as partes e 80 estabelecidas por via administrativa, envolvendo cerca de 2 milhões de trabalhadores, tem vindo agora a Intersindical a insistir principalmente no tema dos despedimentos, apelando mesmo para a resistência dos trabalhadores nos locais de trabalho, o que é ilegal, e os atiraria para um autêntico beco sem saída. Sucede que quem julga dos despedimentos são os tribunais e não o Governo, como resulta da Constituição e de acordo com o diploma legal regulamentador da matéria que foi ratificado pela Assembleia da República. Este visa a restabelecer a disciplina nas empresas e a combater o absentismo, condições essenciais de normalidade e de progresso nas relações de trabalho que todos os trabalhadores conscientes compreendem e aprovam. Não deve ser, pois, agitado como um espantalho, de modo a tirar terra aos olhos dos trabalhadores e assim melhor os tentar manipular por motivos políticos estranhos aos seus interesses reais. É o que têm feito uns tantos que, infelizmente, de trabalhadores só têm o nome e que se vão tornando bem conhecidos em cada empresa. Esses, cujos ordenados estão sempre garantidos, não ajudam a levantar as empresas, mas antes a enterrá-las mais, sem se importarem com as consequências que daí resultam para a vida concreta dos autênticos trabalhadores, isto é, dos que vivem realmente do seu trabalho nas empresas. Note-se ainda, e para terminar este ponto, que desde 25 de abril até finais de 1975 houve, entre saneamentos selvagens e despedimentos conhecidos, cerca de 32 mil, enquanto que, desde a posse do Governo Constitucional até agora, não houve mais que 7.200 despedimentos coletivos ou por alegação de justa causa. A subida do preço dos combustíveis líquidos é igualmente uma medida impopular, mas necessária. O consumo, apesar do último aumento em janeiro passado, subiu, comparado o segundo trimestre de 1976 ao segundo de 1977, 4,5% para a gasolina, 13,9% para o petróleo, 13,9% para o gasóleo, 7,9% para o fuel e 4,3% para o petróleo. Este aumento de consumo representa um considerável agravamento do nosso déficit em matéria de balança de pagamentos e é evidentemente inadmissível na situação de austeridade em que nos encontramos. O Governo apela para todos os portugueses para que façam economias de combustível e de energia. O carro é um instrumento de trabalho para a maior parte dos utentes, mas há que usar da imaginação de modo a que as pessoas se associem e venham em conjunto para os empregos. Um carro para o transporte de um só é um luxo a banir que para mais provoca engarrafamentos e dificulta o estacionamento. Se não houver economias sensíveis antes do fim do ano, o Governo será obrigado a introduzir o racionamento da gasolina. Entretanto, a partir das 0 horas, a gasolina super passará a custar 26 escudos, a normal 23 escudos, o fuel 3.300, o gasóleo
6,500 e o petróleo 6 escudos. Estes aumentos representarão cerca de 8 milhões de contos que virão a reforçar o fundo de abastecimento. O Conselho de Ministros aprovou ainda diferentes medidas destinadas a estimular a poupança, quer propondo à Assembleia o aumento da taxa de juros de diversos títulos de dívida pública, quer autorizando empresas públicas e privadas a emitirem obrigações, quer ainda autorizando a abertura de contas bancárias em moeda estrangeira para não residentes. Numa sociedade lançada, pelo menos nos centros urbanos, no consumo mais inconsiderado, dada a incerteza do dia de amanhã, não é tarefa fácil aconselhar regras de poupança e de economia, a todos os escalões, e tanto no setor público como no privado. E, todavia, essas regras de poupança são verdadeira condição de sobrevivência nacional. A aposta que o Governo convida todos os portugueses de boa fé a fazerem no nosso futuro coletivo. A situação financeira do país é má, mas é preciso que os portugueses se convençam que têm solução e que as medidas agora tomadas, como as anteriores, resultam da determinação do Governo de vencer a crise. De há tempos a esta parte, alguns maus profetas têm feito previsões derrotistas de um negro pessimismo, que não podem deixar de espalhar a incerteza e mesmo a angústia em muitos espíritos, mas que, felizmente, não se verificaram. O Governo não esconde, nunca escondeu, a situação difícil em que nos encontramos, mas recusa firmemente deixar-se invadir pelo desespero ou pelo alarmismo e, pelo contrário, aponta aos portugueses um horizonte de esperança, visto que prevê a médio prazo a saída do túnel. Outros países, e a Inglaterra e mesmo a Itália serão bons exemplos, têm conhecido em tempos recentes crises financeiras não muito diferentes da nossa e estão a caminho de as superar. O essencial é a capacidade de trabalho, a determinação dos responsáveis e a solidariedade nacional, que haverá de traduzir-se num acordo mínimo entre as diversas correntes de opinião e num autêntico pacto de progresso entre os diferentes parceiros sociais. Teremos de reconhecer que se conseguiu evitar o pior, a desagregação do país num estado de anarquia ou de guerra civil de que estivemos próximos em 1975 e que fomos capazes de nos instalar progressivamente numa situação de normalidade constitucional, com as Forças Armadas como garante das liberdades de todos, da independência nacional e do regular funcionamento dos órgãos de soberania. Por outro lado, graças em parte à solidariedade internacional e ao respeito que merece aos países aliados o nosso esforço de consolidação da democracia, temos poupado até agora ao povo português os sacrifícios maiores. Não conhecemos nem conheceremos dificuldades graves no abastecimento, nem racionamento de produtos alimentares, nem bichas, nem confrontações sociais graves derivadas de carências súbitas. Temos vivido, felizmente, um clima de paz que não tem preço e temos vindo a resolver progressivamente os problemas que se apresentavam como potencialmente mais explosivos, seja a integração dos desalojados, os dramas profundos resultantes da descolonização, o clima social criado no Alentejo, a agitação bombista da extrema-direita ou mesmo a ameaça do separatismo ilhéu. Aqueles que tanto e tão duramente nos criticam deveriam ter tudo isto em conta. Não de certo para deixar de nos criticar, porque as críticas são da maior utilidade quando justas e fundamentadas, mas apenas para as circunscrever
aos limites do bom senso e do razoável. Porque mais do que apontar o que está mal, e tanto continua mal, infelizmente, em Portugal, importa dizer como fazer melhor e diferente, sem esquecer a emperrada máquina administrativa que temos e que a curto prazo não será fácil modificar. Como disse, as medidas hoje tomadas destinam-se principalmente a corrigir uma tendência, penso que conjuntural, que tem vindo a avolumar nos últimos 2 meses, acima do previsto, o déficit da balança de pagamentos. Como se sabe, o Governo tem estado a negociar com um grupo de países amigos, liderado pelos Estados Unidos, um grande empréstimo de emergência e verdadeiramente excepcional, cuja primeira parte, no valor de 750 milhões de dólares, sem garantia ouro, note-se, poderá começar a ser utilizado por nós a partir de outubro próximo. Este empréstimo, que não implica quaisquer condições políticas, digo desde já para evitar especulações, representa uma grande vitória da nossa diplomacia e o reconhecimento pela parte dos países amigos do que temos feito em favor da democracia na Europa e no mundo. Recorde-se que os empréstimos anteriormente obtidos, digo empréstimos e não linhas de crédito, foram-no sempre com garantia ouro, o que significa que se até agora não foi necessário alienar as nossas reservas de ouro, salvo 4 toneladas, num total de cerca de 860 toneladas durante a vigência do 6º Governo Provisório, uma parte dessas reservas, cerca de 50% do total, estão afetas à garantia dos empréstimos anteriores, feitos, como já referi, a partir do 4º Governo Provisório, desde 1975 para cá. Evidentemente que o ouro não deve ser encarado com respeito supersticioso, como se de um tabu se tratasse. Durante a vigência dos governos provisórios, houve quem propusesse a sua venda progressiva para fugir à necessidade dos empréstimos externos, que evidentemente vencem juros, empréstimos que nessa época não eram fáceis de obter. Mas se o ouro não é de facto um tabu, é uma garantia importante da nossa efetiva independência nacional e, por isso, tem que ser utilizado criteriosamente e com a maior prudência. A importância do grande empréstimo referido é que, sem ele, estaríamos condenados a alienar de vez e a curto prazo as nossas reservas de ouro ou a parar com todo o esforço de desenvolvimento sem remissão. Estaríamos condenados a alienar não só aquelas reservas que já estão a caucionar empréstimos passados, e parte das quais, embora mínima, terá de ser de toda a maneira alienada para os pagar, mas também as reservas de ouro que estão ainda inteiramente livres e que o devem continuar como penhor e garantia da nossa independência. Países europeus que passaram por apertos de tesouraria relativamente a pagamentos externos muito semelhantes aos nossos, como a Inglaterra e a Itália, para utilizar exemplos recentes, recorreram com êxito ao Fundo Monetário Internacional. O fundo costuma fazer recomendações de caráter financeiro que são conhecidas e parte das quais temos vindo espontaneamente a aplicar desde 25 de fevereiro para cá. As razões da crise que atravessamos são clássicas, bem como as receitas indispensáveis para a ultrapassar. Tendo nós também que negociar com o Fundo Monetário Internacional a partir de fins de setembro próximo, até agora não houve qualquer negociação com o Fundo Monetário Internacional, ao contrário do que dizem certos jornais, justamente para obter divisas, preservando livres as nossas reservas de ouro, importaria previamente criar as melhores condições internas, através de medidas de saneamento financeiro,
de modo a abordarmos essas negociações na melhor situação moral e política. Daí também a razão por que se escolheu este momento para as implementar. Aliás, o grande empréstimo de emergência por nós obtido, com o auxílio dos Estados Unidos, veio chamar a atenção dos países europeus industrializados para a situação particularmente difícil em que se encontram os países da Europa do Sul, a Espanha e a Grécia, assim como Portugal, países recentemente libertos de ditaduras fascistas, que com mais ou menos felicidade estão a consolidar democracias parlamentares e que todos estão a bater à porta do mercado comum com a legítima ambição de lá entrarem. Daí nasceu a ideia que está tomando corpo e em relação à qual os nossos amigos sociais-democratas alemães procuram tomar a iniciativa da elaboração de um grande plano de auxílio aos países da Europa do Sul. Por enquanto, é apenas uma ideia, mas uma ideia fecunda. Dado que, da mesma maneira que os países europeus, arrasados pela guerra, obtiveram o Plano Marshall para reconstituir as suas abaladas economias, também agora os países europeus, vítimas do fascismo e, no nosso caso, do colonialismo, obteriam um plano de auxílio global para rapidamente desenvolverem as suas economias em atraso e não mais criarem perturbações sociais e políticas periféricas à restante Europa desenvolvida. A ideia é interessante e, como se costuma dizer, tem pés para andar. Seja, porém, como for, para a solução dos problemas portugueses é connosco, primordialmente connosco, que teremos de contar. Por isso, o Governo Constitucional, desde o princípio, se tem esforçado por criar nos portugueses a mística do trabalho, porque sem trabalho, sem determinação, sem sacrifício, por forma a desenvolver a produção a todos os níveis, com competência, disciplina, ordem, não nos poderemos coletivamente salvar. O problema é basicamente financeiro e depois económico, na medida em que as finanças condicionam hoje o desenvolvimento económico, mas comporta também, não o podemos ignorar, uma dimensão política. Mas aí volto ao início do meu discurso. Não finjamos ignorar que o atual governo é um governo legítimo, pois resulta da confiança do Presidente da República, livremente eleito pelos portugueses, e da não rejeição do seu programa na Assembleia da República, por igual representativa da vontade livre dos portugueses. A democracia implica o respeito das minorias pelas maiorias, o respeito pela vontade popular apurada entre cada eleição, em prazos constitucionalmente previstos, não podendo aquela ser posta em causa sempre que se perca uma votação. Isso implicaria, em linha reta, a destruição da própria democracia. Ora, importa reconhecer que até agora o governo nunca foi posto em causa em nenhum problema de fundo e as suas propostas, mais ou menos negociadas com partidos da oposição, por votação ou por abstenção, têm sempre encontrado vencimento na Assembleia da República. O governo, como repetidamente tenho dito, não tem qualquer desejo, nem qualquer interesse em continuar a ser governo. Não é, na verdade, agradável para ninguém, nas condições presentes, assumir a grande responsabilidade de ser governo. Mas o governo não se demite das responsabilidades que lhe incumbem por força da vontade popular expressa em eleições, nem cede perante as pressões que sobre ele exerçam grupos minoritários através de ações de rua ou de campanhas de opinião organizadas. Pelo menos enquanto puder contar, como conta,
com a confiança sem quebras do Sr. Presidente da República. O agudizar da situação financeira, tal como ficou descrita, e a urgência em recuperar decididamente a nossa economia, na perspectiva das negociações que deverão abrir-se a partir do próximo ano para se concretizar a entrada de Portugal na CEE, impõem-nos, porventura, que se trace com muita clareza um plano de emergência e de salvação nacional que possa suscitar amplos apoios populares, que garanta ao Governo, na Assembleia da República, um apoio parlamentar mais sólido e permanente do que tem tido e que mereça a concordância mínima dos parceiros sociais, sindicatos e associações patronais. Um tal compromisso, que no nosso caso teria de vigorar até ao termo da legislatura, foi possível, por exemplo, em Itália, e não se compreende porque o não possa ser igualmente em Portugal. O Governo declara-se disposto e totalmente aberto ao diálogo com todas as forças políticas e sociais com peso específico e efetivo no país. Nunca desejou ignorar nenhuma força política ou social, mesmo quando alguma delas, em virtude de um comportamento reiteradamente antidemocrático e sectário, tornou o diálogo singularmente difícil. Mas em política há que ter paciência e nervos sólidos, e o Governo tem demonstrado que não lhe faltam nem uma coisa nem outra. Após a fase final da sessão legislativa, encerrada há 2 semanas, o ambiente político do país ficou bastante clarificado com as leis fundamentais que foram aprovadas e que vêm explicitar ainda mais o entendimento democrático, pluralista, que vem sendo dado à nossa Constituição. Leis essenciais puderam ser votadas, como a da delimitação do setor público e privado, da reforma agrária, do arrendamento rural, das competências das autarquias, das indemnizações, e foram ainda concedidas autorizações legislativas para promulgação dos diferentes códigos que virão adequar a legislação ao texto constitucional. Não foi possível fazer aprovar as opções fundamentais do plano a médio prazo, que serão discutidas em outubro próximo, de acordo com as medidas económicas e financeiras agora decididas, e que não estão em contradição com as opções do plano, mas, pelo contrário, até as explicitam. Aliás, a discussão adiada para outubro das grandes opções do plano a médio prazo poderá eventualmente suscitar um certo consenso sobre os grandes objetivos nacionais, que venha a traduzir-se num acordo parlamentar mais sólido e não apenas pontual, como até agora tem sucedido. Recorde-se, a propósito, que o PS abriu uma via de diálogo com o PPD-PSD, que se revelou fecunda no final da sessão legislativa e que certamente poderá ser explorada de parte a parte, com utilidade manifesta para a consolidação da democracia e para a resolução efetiva dos problemas portugueses. Mas não tem qualquer intenção de marginalizar os outros partidos, nem ainda muito menos as forças sociais, sindicatos e associações patronais, cujo acordo mínimo, de princípio, é altamente conveniente para se poder trabalhar num clima de convivência cívica e de paz. A Assembleia da República abrirá normalmente a 10 de outubro. Até lá, importa que o diálogo entre as diferentes forças políticas e sociais possa prosseguir, de modo a que venha a decorrer sem sobressaltos políticos maiores a sessão legislativa do próximo ano. A curiosidade pública interessa-se muito por uma eventual remodelação ministerial e a imprensa, naturalmente, alimentando essa curiosidade, não se cansa
de especular sobre o assunto. É um trabalho inglório o da imprensa. Convido-a a que tenha calma e circunspecção. Os problemas que me têm causado nesse aspecto são imensos e, afinal de contas, para nada. Mais do que mudanças de pessoas, interessa a remodelação das estruturas, de modo a dar maior eficácia e dinamismo à ação do Governo. Ora, essa virá a seu tempo, quando o Presidente da República e eu próprio o entendermos conveniente e possível. Portugueses, na hora difícil que atravessamos, é necessário, acima de tudo, preservar a nossa unidade fundamental. Unidade na diversidade, visto que uma democracia implica pluralismo de opiniões, de crenças e mesmo de vontades. Mas unidade no essencial, que é a defesa da nossa pátria, dos perigos que a ameaçam e a defesa do futuro dos nossos filhos. Para tanto, necessitamos de nos pôr de acordo quanto ao projeto de reconstrução nacional rumo ao horizonte dos anos 80, que serão tempos melhores, e de modo a fazer deste país uma pátria próspera e livre, onde caibam todos os portugueses, sem exceção, uma pátria fraterna, justa e convivente. Em relação a um tal projeto, pouco valem as nossas divisões internas, as nossas quesílias partidárias ou certas guerrilhas sociais. Temos que saber ultrapassar as intrigas da baixa política e concentrarmos-nos nas grandes batalhas exaltantes do futuro próximo, que são as da educação, da saúde e da habitação para todos, as da proteção às crianças, aos velhos e aos diminuídos, físicos e mentais, e bem assim as da defesa da cultura portuguesa, do nosso património cultural e artístico e do meio ambiente. Portugal é um país de grandes recursos que urge aproveitar e valorizar. E o nosso povo tem demonstrado sempre uma coragem e um vigor que são a garantia de que saberemos encontrar forma de vencer essas batalhas do futuro próximo. Temos, pois, que perseverar na via traçada com fé em nós mesmos e em Portugal. Não voltaremos ao passado anterior ao 25 de Abril. Desiludam-se os nostálgicos dos velhos tempos, tempos que desde agora apenas pertencem à história. História essa que, aliás, se fará objetivamente e justificará a ação libertadora dos heróicos capitães de Abril, bem como a daqueles que durante meio século souberam lutar e resistir à opressão e ao fascismo. Aqueles que pensam que alguma vez transigiremos em matéria de princípios poderão igualmente desenganar-se. Não lutamos uma vida inteira pela democracia e pelo socialismo para desistirmos agora que estamos no poder. A Constituição será cumprida. O esforço tremendo que vimos fazendo para recuperar a economia do país destina-se justamente a vencer a crise e a salvar a revolução, como sempre dissemos, e a manter em aberto a via traçada na Constituição de acesso ao socialismo democrático. É preciso, contudo, dar tempo ao tempo. Não cometeremos o erro de queimar etapas na evolução histórica do país. Não nos meteremos por atalhos porque não temos pressa
uma vez que temos a certeza de chegar. Confiamos no povo português. Sabemos que não há solução para os nossos problemas fora da democracia e fora da Europa. Seremos fiéis às nossas opções de base expressas no programa do Governo, como sempre fomos fiéis às virtualidades do sufrágio popular, à liberdade e ao socialismo democrático. Sabemos que o bom senso vencerá. Temos confiança no destino português.